Voltamos, galera! Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Nessa semana, a gente está dando sequência ao conteúdo que a gente trabalhou desde a semana passada. A gente está falando um pouquinho mais de um aspecto legal, da cidadania, tá? Como pessoas de um interesse coletivo, certo? Para entender o que é direito, o que é dever, a gente precisa entender o que que é uma norma, tá? O que que é uma lei. Tá, então a gente tem Constituição Federal como exemplo de norma, a gente tem as próprias leis, tá? Tem lei complementar, tem lei ordinária, tá? Que são exemplos de norma. A gente tem o que mais? Medidas provisórias, decretos, temos resoluções, portarias. Eu estou apresentando aqui agora para vocês algumas delas, para que vocês entendam um pouquinho como é que anda ou como é que funciona cada uma dessas normas, tá? Eu falei para vocês, olha só, das resoluções, tá? Então, olha só, a resolução são atos administrativos, mas são normas, tá? Elas também são lidas como normas, ela tem estrutura de uma norma, tá? Eu vou já apresentar para vocês a estrutura de uma norma, como é que a gente lê uma norma, tá? Uma regra, tá? No ordenamento jurídico. Tá? A resolução ela não é criada pelo Poder Legislativo, ela é criada pelo Poder Executivo, mas não é qualquer Poder Executivo. É uma faceta desse Poder Executivo. Por exemplo, no Poder Executivo do Piauí, por exemplo, nós temos o governo do Estado, e dentro desse governo do Estado temos as secretarias. Aí tem a Secretaria da Saúde, tem a Secretaria, que é a CESAP, tem a Secretaria de Educação, que é a SEDUC, tá? Eu sei que os alunos que estão acompanhando essa aula, que são alunos da rede estadual, estão vinculados à SEDUC, tá? A SEDUC é a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, tá? Aí o chefe da Secretaria de Educação, por exemplo, é o secretário de Educação. E dentro dessa secretaria tem as pastas, tá? E aí, dependendo do caso, o secretário pode criar uma resolução, algum representante pode criar uma resolução também, certo? E aí, claro, por poder nacional, a gente também tem isso, certo? A gente tem o que? Os ministros, né? O ministro da Saúde, o ministro da Educação. Dentro dos ministérios tem as pastas, tá? Tem as secretarias dentro dos ministérios, tá? São exemplos de como funciona. A resolução ela não é criada pelo chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, o presidente da República. Também não é criado pelo governador, também não é criado pelo prefeito, tá? Mas os representantes indiretos, tá? Então, ou pelos presidentes dos tribunais, órgãos legislativos, colegiados. O exemplo que eu tenho aqui para vocês é a resolução número 275, que foi proposta pelo CONAMA, tá? O CONAMA, ele é um órgão colegiado dentro do Ministério do Meio Ambiente, certo? E esse ministério, o que foi que ele previu, tá? Que precisavam de uma norma de conduta para a ação popular, certo? O CONAMA ele é um órgão federal, certo? Ou seja, todo mundo deve obedecer essa regra. E ele criou uma norma para quê? Como um aspecto de conduta, tá? Como é que a gente deve obedecer, tá? Estabeleceu uma norma de cores para diferentes tipos de resíduos. Resíduo sólido, galera, lixo, tá? Ao ser adotada a identificação de coletores e transportadores, bem como as campanhas informativas de coleta seletiva. Aí vocês estão lá no ensino infantil, lá no ensino fundamental, o professor ensinando para vocês a diferença desses tambores, tiraram da onde? Isso aqui é uma normativa brasileira, tá? Aí você aprendeu já, né? Que papel a gente coloca? Opa, que papel a gente coloca onde? Na lata de lixo azul. O amarelo a gente coloca metal. O plástico a gente bota na lata vermelha. O vidro a gente coloca na lata o quê? Verde. E é só essas cores? Claro que não, tem outras cores também, certo? Mas isso aqui é o que está na norma, ok? Você pode acessar aí a resolução 275, ok? Outro tipo de norma que a gente tem no Brasil são as normas regulamentadoras, que são leis federais também, tá? E elas são criadas dentro do Ministério do Trabalho, certo? As normas regulamentadoras são normas associadas ao que é a medicina do trabalho, a segurança do trabalho. Todas as normas regulamentadoras falam sobre segurança no trabalho.
e elas inferem na gente o quê? Elas são criadas em cima de portarias, tá? E como a gente já viu lá naquele pirâmide de Kelsen, tá? Elas são escritas como portarias. Certo? Só que todas elas estão associadas à segurança do trabalho. Não é qualquer portaria, tá? É uma portaria destinada à segurança no trabalho, porque portaria tem várias funções, tá? Mas também é uma norma, também é um ato público normativo, certo? Normalmente as portarias, elas têm um pouquinho a ver com o funcionamento da gestão de pessoas da organização pública, né? Por exemplo, informar quem é um novo chefe ou de um determinado setor, ou promover ou divulgar, por exemplo, que determinados servidores foram nomeados, tá? Então, em geral, a gente vai fazer uma portaria para isso. Mas, quando essas portarias são destinadas à segurança, às normas regulamentadoras, a gente cria as chamadas normas regulamentadoras dentro de portarias. E, professor, o que que elas implicam nas pessoas como trabalhadores e como qualquer trabalhador, inclusive para você, futuro trabalhador de, aqui do Piauí, do Brasil inteiro, ou até mesmo você como dono de uma empresa, né? Vamos imaginar que alguns de vocês serão empresários, tá? Então, a gente vai ter uma leitura importante sobre as normas regulamentadoras. O que que tange, né? Direitos e deveres para a gente executar. Por exemplo, uma das normas mais conhecidas e mais faladas é a norma regulamentadora número 6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Tá? Então, uma das mais famosas, eu não sei se eu coloquei o exemplo, não. Tá? Então, ó, exemplo, a norma regulamentadora número 6. Tá? A gente fala NR6. Ela vai falar sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva. Certo? Equipamento de proteção individual, EPI. Exemplo, máscara, tá? Capacete, óculos, colete, tá? E aí, claro, dependendo, quando você abre a norma regulamentadora número 6, você vai ver que ela é bem extensa, ela é bem grande. Por quê? Porque tem várias profissões, tá? E para cada profissão eu tenho uma regra diferente, certo? Aí vai estar equipamento para proteção de rosto, né? Aí, por exemplo, você vai trabalhar na indústria siderúrgica, mas ser metalúrgico. Tá? Alguns de vocês vão procurar esse tipo de trabalho, ser metalúrgico. Aí você vai fazer uma solda de metal, vai sair aqueles monte de faísca. Então tem que usar um equipamento de proteção para que não se queimar, certo? Então é esse equipamento de proteção do rosto inteiro. Agora, por exemplo, a gente está usando máscara. Normalmente se utiliza máscara onde? Posto de saúde, né? Posto pronto médico, né? Mas durante a pandemia todo mundo começou a usar a máscara. Por quê? Porque é um equipamento de proteção individual em um caso de emergencial, tá? Por conta da pandemia. Consiste em obrigações, direitos e deveres. Direito, professor. Em que aspecto? Como ela está associada à consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, ela me garante como direito em que aspecto? Em que a empresa vai me fornecer os EPIs. Certo? Então, eu vou trabalhar na construção civil, né? Você pedreiro, você mestre de obra, por exemplo. A empresa tem que me garantir o quê? Os EPI, capacetes, os coletes, os cintos de segurança para andar no andaime, por exemplo. Certo? E o dever, professor, em que aspecto? Eu vou usar o equipamento de proteção individual. Certo? Na prática, como é que funciona, tá? Alguns de vocês, eu não sei se vocês já estão trabalhando, se vocês vão trabalhar, galera, acontece que aí vai ter sempre um fiscal, tá? O mestre de obra, por exemplo, tá lá fiscalizando, o engenheiro, por exemplo, vai estar fiscalizando. Por quê? Porque se um colaborador não usa e acontece um acidente, a responsabilidade de quem é? Da empresa.
E a empresa ela não quer, ela não vai querer se responsabilizar. Imaginou, vai parar a obra, vai ter que esse prejuízo? Claro que não. Aí o que que acontece? O fiscal da obra tá lá, ó, entrando, fiscalizando para saber o quê? Se você está cumprindo o seu dever. A empresa forneceu o equipamento de proteção. E você se tem que cumprir. Ah, professor, mas é chato, aperta, pesa a cabeça e tal. Posso deixar de usar? Não, porque é um dever seu, certo? Inclusive, implica-se, por exemplo, demissão inversa, tá? Ah, agora eu não vou lembrar o dispositivo, o artigo que está na CLT. Não vou lembrar, 400 e não vou lembrar a fração, tá? Mas você pode pedir demissão inversa, por exemplo, quando a empresa, por exemplo, não te entrega o EPI. Então você vai continuar trabalhando com insegurança, com insalubridade, por exemplo? Não, né? Então você pode pedir demissão parecido com demissão sem justa causa, ganhando todos os direitos, porque por falta justamente da emissão disso. É claro que comunicação facilita o processo, tá? A cobrança, pergunta, cadê o EPI e tal, preciso usar isso, senão não vou me sentir seguro, certo? A conversa também ajuda a solucionar esse problema. Mas porque é um direito seu, certo? É um equipamento que vai te proteger. Mas a norma, ela fala só sobre isso? Não, vai falar sobre ergonomia, tá? Então tem várias normas com isso, né? A norma 17 vai falar sobre ergonomia, tem norma que vai falar sobre os dirigíveis, né? Sobre os carros que sobre estocagem, né? Estocar produtos químicos um perto do outro, ventilação, enfim, a gente vai ter uma série de condutas, tá? Que vão falar sobre a utilização, sobre manter ou garantir a segurança do trabalhador. Né? Como é o banheiro, a quantidade do banheiro, por funcionário, refeitórios, então tudo para garantir segurança, tá? Estrutura dos atos normativos. Então, qualquer norma dessa, qualquer norma dessa, Constituição Federal, Constituição Federal, portaria, resolução, que foi que eu botei ainda agora, medida provisória, todas elas têm uma estrutura parecida. Que estrutura é essa? Bora ver aqui, ó. A estrutura do ato normativo, qualquer um deles, qualquer um. E aí a gente vai pensar na Constituição e tal, vai ter essa estrutura aqui. 3 partes básicas, tá? Primeira parte é a parte preliminar, segunda parte é a própria norma, certo? E a terceira parte, parte final, disposições finais, tá? Que também fazem parte da parte normativa. A parte inicial é a parte de entender que norma é. Que norma é essa? Quem foi que criou, para quem ela foi criada, tá? Ah, professor, mas não é para todo mundo, não? Mas a gente nem sempre tá exercendo todas as facetas, né? Então, às vezes, a gente não precisa conhecer cada uma das normas brasileiras, mas nas, nas que eu interagir, nas que eu agir, eu vou precisar conhecer um pouco a norma de conduta, tá? Então a gente vai ter uma estrutura inicial chamada epígrafe, ementa e preâmbulo, tá? A ementa ela vai dizer justamente que lei é essa, qual é o título dela, para que ela foi criada, tá? O preâmbulo vai dizer basicamente quem é que criou aquela lei e vai dispor a norma. Aí aparecem as normas com os artigos. Aí essa parte aqui é a parte mais interessante, que normalmente a gente acaba lendo, são os artigos, tá? Que é a parte normativa. Vamos ver aqui, ó. O que são os artigos de uma lei? Os artigos são os dispositivos legais, que determinam o que está sendo estruturado, o que é a lei propriamente dita, o que é o nosso direito e também o que é o nosso dever, tá? Porque uma coisa implica a outra, tá? Então, sempre que a gente vai ver um direito, a gente vai ver um dever associado, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os artigos são numerados, tá? Normalmente em um número ordinal, tá? Então, primeiro ao nono, e cardinal a partir do 10, tá? Então, artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, 14.
E os primeiros, né, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 9º e artigo 10 para frente, tá? Na estrutura geral do artigo, a gente tem uma coisa chamada caput ou cabeça, que é o quê? A regra geral. Então, por exemplo, você explica o que é um crime, por exemplo, aí tem uma regra geral dizendo o que é aquele crime. E aí eu trago que explicações abaixo. E eu trago explicações abaixo dessa regra geral. O quê? Que explicações abaixo? Entram aqui os parágrafos, da mesma forma. Primeiro, segundo, terceiro, até o 9º. E aí depois disso, se tiver mais, é 10, 11, 12, certo? Então, é uma regra que ficou uma convenção, tá? Uma convenção do ato normativo é esse, tá? E aí a gente tem o parágrafo, que ele serve para quê? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo ou parágrafo único também, tá? Pode ter um parágrafo único. Aí ele vai ter o seguinte, ó, vai explicar a regra geral ou me trazer uma exceção à regra, tá? E a gente pode listar essas regras, essa explicação, né, para taxar, para exemplificar ou para trazer as vários exemplos de exceções. Para isso, a gente tem os incisos, que são com os algarismos romanos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Certo? As alíneas, que são isso aqui, ó, A, B, C, D e aí adiante. E os itens, que são os numerais, todos eles ordinais, tá? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e assim vai seguindo adiante. Ok? Então, vou trazer alguns exemplos para vocês observarem, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tem está aqui, ó. Tirei da onde? Da Código Penal Brasileiro. O que é o Código Penal Brasileiro? O Código Penal Brasileiro é uma lei brasileira que vai determinar o que é crime, tá? Não existe crime no próprio artigo, no próprio Código Penal Brasileiro, tá? No próprio Código Penal Brasileiro, ele vai dizer que não existe crime sem uma lei que o determine que é um crime. Artigo 3º do Código Penal, tá? Então, não existe crime se não existe uma lei que determine que aquilo ali é crime, certo? Por mais que eu fale, meu Deus, mas isso aqui é um absurdo. Tem lei para determinar que aquilo é crime, então pronto, é crime, tá? Inclusive, dizer que a pessoa é criminosa sem que ela tenha de fato cometido o crime, isso também é crime, tá? Tem lei prevendo isso. Calúnia, tá? Então, cuidado com as palavras, porque isso pode implicar num crime, tá? Caluniar alguém. Ah, mas o João é um ladrão. Roubou a Dona Maria. Você tem como provar? Não tem? Então, isso é calúnia, tá? Se tem como provar, o João vai ter que pagar. Por quê? Porque a norma diz. Porque roubar alguém é um crime. E esse crime é punível. Tá lá, ó. Determinação dele. As penas são de ou privativas de liberdade. O que é privativa de liberdade? Eu prendo aquela pessoa, certo? Restritivas de direito, então nem todo crime eu vou prender uma pessoa, às vezes eu restringo um direito. Por exemplo, alguém que comete um crime ambiental. Imagina aí que essa pessoa é uma pessoa jurídica, é uma empresa que tem uma licitação. Ela tem uma licitação ambiental, ela tem uma abertura. O Estado conferiu a ela o direito de fazer alguma ação dentro do próprio Estado. Como, por exemplo, uma modificação, né, um desmatamento. Né? O Estado permitiu que essa pessoa desmatasse. Tá? Claro, não é de qualquer jeito, é seguindo a norma. Aí a pessoa vai lá e desmata, além disso, outras partes. Ou acaba agredindo o meio ambiente, poluindo, fazendo queimadas de forma ilícita. Tá? Fugindo à regra. Aí o Estado pode punir de que forma? Vai prender uma empresa? Como é que prende uma empresa, gente? Tá? Então, nesse caso, ela vai restringir o direito. Então, ela vai cassar aquela licitação. Vai embargar a obra.
certo? Ah, professor, mas o diretor, o dono da empresa pode ser preso? Dependendo da situação, pode, certo? Então, é analisado, né? Cada caso precisa ser analisado. É por isso que a gente precisa de um operador do direito, tá? Porque é para entender, para interpretar, para ler, para ver o caso, certo? Para estudar, para analisar aquele caso. Outra punição que pode acontecer é a multa. Professor, como assim? Imagina aí, por exemplo, que você está dirigindo um carro, certo? E você é habilitado, uma pessoa habilitada, você conhece a norma de trânsito. Para tirar a habilitação, tem que estudar a norma de trânsito, inclusive, tá? E aí, por exemplo, você furou o sinal vermelho. Ou você passou na lombada eletrônica acima do limite. E aí, o que que acontece nesse caso? Você vai preso? Não. Você vai pagar uma multa, certo? É um valor ali justamente relacionado a isso. Então, são os tipos de punição que tem. Precisa saber disso agora, professor? Não, estou apresentando para vocês. E, ó, os incisos são listas para mostrar os tipos, estão explicitando, tá? Estou querendo mostrar aqui para vocês como é que é uma norma. Isso aqui é direito, certo? Normalmente a gente trabalha esses temas aqui com vocês em aulas como essa. Aí na aula de biologia a gente acaba trabalhando um pouquinho da questão ambiental. Vai ter aulas que eu vou conduzir a gente a uma conversa sobre leis ambientais, por exemplo, tá? E aí você vai entendendo, interpretando, trabalhando, exercitando com vocês esse quesito da cidadania. Outro exemplo do próprio Código Penal brasileiro, tá? Eu sei que eu trago o Código Penal porque eu sei que traz curiosidade por parte dos alunos. A maioria dos alunos se sente interessado, né? Curioso por isso, né? O que que acontece aqui, ó, o Código Penal? O código que vai dizer o que que é crime, tá? Olha só, o artigo 171, 171. A gente tem uma expressão idiomática para falar sobre esse código, né? Olha lá, o João, ele é mó 171, ó. A gente diz isso, né? Chama a pessoa de 171. Ah, claro, algumas pessoas mais do que outras, tá? É uma expressão idiomática, mas você sabe por quê que as pessoas chamam a pessoa de 171? Porque normalmente a pessoa vai dizer, porque é mentirosa, inventa as coisas, quer se sobressair sobre a outra, não é isso? Mas esse 171, ele vem por conta do artigo 171 do Código Penal, que é um crime. O que crime é esse? É o estelionato. Então, ó, o crime estelionato tá desse jeito na lei, ó, estelionato, artigo 171. Aí a gente tem as partes, né? Tinha cabeça ou caput. O que é o caput? A cabeça. Diz a regra geral. Ele explica pra gente o que é esse crime. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita. O que é ilícita? Ilegal. Em prejuízo alheio para outra pessoa, induzindo ou matando alguém em erro, mediante de artifício árduo ou de qualquer outro meio fraudulento. Você comete uma fraude para obter vantagem para você. Não, professor, foi para mim não, foi para a Patrícia, minha amiga. Para outrem. Então, tanto faz, você cometeu esse crime, tá? Então, você incorrendo nesse crime, certo? Você vai pagar, tá lá na regra geral dizendo, qual é a pena? Reclusão. Pena de quê, ó? Perda, né? Privativa de liberdade, reclusão, tá? Existe diferença entre reclusão e detenção, mas não cabe aqui nessa aula. De 5 anos e multa de 500, certo? Mudou, tá? Tá lá, multa e reclusão. Artigo 1º, tá? E aí, ó, parágrafos. Aqui são os parágrafos. O que eles servem? Para explicitar ou trazer uma exceção, não foi isso? Parágrafo. Tá? Tá aqui, ó, parágrafo, para explicitar. Parágrafo 1º, se o criminoso é primário, é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme outro artigo. Réu primário, tá? Aquele que nunca cometeu crime, que nunca foi julgado por crime nenhum, certo?
Pode ter uma pena menor. É exceção à regra, para fugir a essa regra geral, tá? Nas mesmas penas incorrem em, tá? Aí tem a explicação, tá? Explicitação. A gente precisa de quê? De incisos, tá aqui, ó, inciso 1, inciso 2. Disposição de coisa alheia. O que é coisa alheia? Quando vende, permuta, troca, dá em pagamento, localização, garantia de coisa alheia própria, tá? Então, quando eu pego esse bem próprio de outra pessoa, isso é justamente o que é essa disposição de coisa alheia, como diz o quê? Ó, na própria lei, na cabeça, no caput da lei, certo? O que seria alienação ou oneração fraudulenta? Quando eu vendo, quando eu permuto, quando eu dou em pagamento ou em garantia coisa própria ou inalienável. Professor, preciso decorar isso agora? Não, eu estou trazendo para vocês como exemplo como é que a gente vai encontrar numa norma. E qualquer norma vocês vão encontrar isso. Vocês vão ver isso essa estruturação, ó, caput, parágrafo, inciso, aonde? Na Constituição Federal. Você vai ver isso no Código Civil Brasileiro. Você vai ver isso na CLT, que é na Consolidação das Leis do Trabalho, certo? E aí é assim que a gente vai interpretando essa própria norma. Certo? Outra coisa interessante é quando a gente vê a parte introdutória da norma, certo? Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês a parte introdutória da norma, ó. A parte introdutória da norma é o comecinho da norma. Eu digo, ó, da onde é que veio. Eu tenho o título da norma. Eu tenho uma epígrafe. Tá lá, ó, portaria número 905, que foi publicada em 2009. Esse é o título. Epígrafe. O que ela faz? Que lei é essa? Que norma é essa? Ela aprova nova redação da norma regulamentadora número 1 e traz disposições gerais. E eu ainda tenho o quê? Ó, o preâmbulo. Quem é que criou essa lei? Quem foi? Foi o secretário especial da Previdência do Trabalho do Ministério da Economia. Ele criou essa portaria, certo? E aí ele vai falar sobre a revogação de outras leis. Lá no artigo 2º, ó, revoga portarias número 6, portaria número 35, portaria número 3, portaria número 13, tarará. Tá aqui, revogando outras normas existentes. Tá? Uma portaria. Vou voltar lá no comecinho da aula, só para exemplificar. Ó. Portaria, galera, é uma norma regulamentadora menor do que a portaria, do que uma lei. A portaria ela não pode modificar uma lei, certo? Só pode modificar uma lei a própria lei, certo? Por isso a gente fala sobre hierarquia das leis. Tá? Eu falei sobre a revogação agora. O que é revogar? É tirar o vigor de uma norma pré-existente. Por quê? Porque não faz mais sentido, porque a nossa sociedade mudou, certo? Antigamente tinha crime, era crime, por exemplo, o adultério. Traição era crime, estava lá no Código Penal Brasileiro. Faz sentido? Não. Por quê? Porque a nossa sociedade mudou. Ah, professor, não concorda. A nossa Constituição mudou, por isso existe um processo legal. Certo? Houve um processo legal para tirar esse crime do ordenamento jurídico, certo? E aí, como é que cria, como é que modifica isso? Eu preciso criar uma lei hierarquicamente similar para conseguir fazer essa modificação. Ou seja, eu não posso criar uma lei complementar para modificar a Constituição Federal. Eu não posso criar, por exemplo, uma portaria para modificar uma lei ordinária. Certo? Se ela é superior, eu só posso pegar uma lei similar, de um mesmo grau hierárquico, tá? Mas voltando aqui porque a gente estava conversando, ó. Essa é a estruturação. Epígrafe, ementa, preâmbulo, tá? Ementa é quando ela explica, lá no começo, lá no título ela fala. Ah, isso aqui é a consolidação das leis de trabalho. Isso aqui é o Código Penal Brasileiro, tá? O título mesmo é um número, tá?
Então você vai ter lá a lei 12.200 e lá vai e lá vai. Normalmente ela é numerada. O título mesmo da lei, ela é numerada, certo? Lei 8.066, certo? É a lei das licitações. Mudou essa lei agora, tá? Foi ano passado, eu acho que mudou. Eu não memorizei ainda a nova norma, certo? E aí a gente vai. Só que a gente conhece muitas vezes pelo quê? Pela ementa. A ementa explica pra gente qual é a função dela. Então, Código Penal, Código Civil, Código Processo Civil, tá? Então, isso aí está explicitado na ementa. Que lei é essa? Tá? Para que ela serve? Qual a função dela? E o preâmbulo é quem criou aquela norma? Com base em que lei que ele foi criada aquela norma? A estruturação basicamente é essa e a gente vem aqui, ó. Vigência. O que é a vigência da norma? É o espaço de tempo no qual aquela lei pode produzir efeitos. Como assim, professor? Quando ela é publicada, tá? Ela vai ter um período de tempo no qual ela pode exercer, ter força de poder. Normalmente, lá nos últimos artigos, tá? Vamos voltar aqui, ó. Nos últimos artigos aqui, ó, vou voltar aqui, peraí, ó, pronto, ó. Na parte final, nos últimos, aqui são artigos, ó, tudo isso aqui é artigos. Artigos. Todo B e o C, ó, são artigos, tá? Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, os últimos artigos vão estar, ó, disposições necessárias para a implementação, como, por exemplo, cláusula de revogação. Tá? Eu revogo leis anteriores para não haver o quê? Conflito de norma. Outra coisa, eu digo a cláusula de vigência. Tá? Aí, por exemplo, na cláusula de vigência, a gente diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. A maioria das normas vai estar desse jeito. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Quando a lei é muito grande, eles dão um tempinho a mais. E se não diz, é 45 dias. Ó. A norma entra em vigor, a regra geral, 45 dias, salvo quando determinado pela própria lei. Se a lei diz, ela entra em vigor na data da publicação, por exemplo, uma portaria, eu determino que eu estou chamando o novo chefe de gabinete da escola, o novo diretor da escola, vou emitir uma portaria para isso. Normalmente é na data da publicação, certo? Aí vai ter que ter um artigo para isso. Olha lá, o Código Civil Brasileiro, um código muito grande. Olha lá, 2.000 artigos, artigo 2.444, é o último artigo. O que está dizendo aí, ó? Este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Como ele é muito grande, ele é muito extenso, o operador do direito precisa aprender, precisa estudar, precisa analisar, precisa discutir, certo? Então, passou 1 ano. A lei, por exemplo, ela foi publicada, ó, em 2002. Data da publicação. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? Ó? Que esse código só entrou em vigor, só teve força para exercer seu direito quando? Em 10 de janeiro de 2003. Certo? Beleza? Então, por exemplo, se aconteceu alguma relação, né, o que diz o Código Civil brasileiro? Vai estabelecer as relações de pessoa, né, vai identificar o que é uma pessoa. Sim, eu preciso ter uma lei para dizer o que é uma pessoa. Tem uma lei para dizer o que é a pessoa. Tá? Mas uma pessoa, ela é plena para exercer seus direitos e deveres. Basicamente é isso. Aí a gente tem pessoas físicas e jurídicas. O Código Civil brasileiro separa e diz: ó, pessoa física é a pessoa nascida com vida. Nascida com vida. Ou seja, o feto não é exatamente uma pessoa. Tá? Embora ele tenha um dispositivo lá para dizer, ó, salvo as pessoas que ainda estão em gestação. Tá? Ele usa um termo técnico para isso. Mas, na prática, a pessoa nascida com vida. Certo? Isso é uma pessoa. E ainda a gente tem a ideia da capacidade, como eu falei para vocês, que é só depois dos 16, 18 anos, propriamente dito. Certo? Isso é o Código Civil brasileiro. Tá? Ele vai dizer também o que é uma pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? Uma empresa.
tá? Ela é nascida no cartório. Aí tem vários tipos. SA, LTDA, EIRELI. Esses tipos têm leis específicas para elas também, tá? Tem leis específicas para elas também. E aí, mas ele explica lá quais são os acordos firmados nessas sociedades, tá? E aí, como ela é muito grande, eu preciso entender, interpretar, tem muitas nuances ali dentro. Casamento, por exemplo, é um contrato que acontece entre duas pessoas. Está previsto no Código Civil Brasileiro. Como é que ele funciona, tá? Aí, como eu disse para vocês, o Código Civil é um nome comum, tá lá na epígrafe, mas a lei mesmo tá aqui, ó, a Lei 10.406. Tá vendo como é diferente? A norma se extingue, tá? A- com a publicação de uma outra norma, de uma mesma hierarquia, do mesmo nível hierárquico, que a revogue. Ou, desde que ela diga lá, ó, ela vai valer por tanto tempo, tá? Beleza? Então, tipo assim, às vezes no último dispositivo ela vai dizer, ó, essa lei vai valer por 1 ano. Essa lei vai valer por enquanto existir pandemia, por exemplo, certo? E aí, enquanto tivermos esse quadro de pandemia, por exemplo, lá a medida provisória, pode se até findar o problema, certo? Ou quando a gente tem uma lei que diga, ó, determino isso. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Ó, quando eu trago essa norma, ó, a norma regulamentadora número 2, foi originalmente editada por uma portaria e ela recebeu uma segunda portaria, tal. Ela foi primeiro publicada, ó, a norma regulamentadora número 2, que é de segurança, de novo, é segurança do trabalho, certo? Ela foi revogada, ela não existe mais, tá? Eu esqueci agora quantas normas agora especificamente me fugiu a cabeça quantas normas regulamentadoras a gente tem, tá? Mas essa norma regulamentadora, ela foi revogada. Por quê? Porque entendeu-se que essa norma ela pode ser lida e interpretada dentro de outras normas, certo? Ela foi publicada inicialmente em 78, mas ela foi revogada em 2019. O que eu quero chamar aqui a atenção para vocês? Que as leis mudam. Às vezes, vocês estão aqui assistindo essa aula agora, em outubro de 2022, vocês vão terminar o curso técnico de vocês no final do ano que vem. A norma vai mudar. Vocês vão ter aula sobre segurança no trabalho. Vocês vão ter aula de segurança no trabalho. Só sobre isso, e vocês vão discutir só as NRs, as normas regulamentadoras. Quando terminar o curso técnico de vocês, pode ser que a norma regulamentadora tenha mudado. Aconteceu no nosso último curso técnico, certo? Começou o primeiro módulo, a gente falou sobre isso, quando chegou lá no último módulo, precisou revisar sobre aquilo ali, já estava mudado, certo? Então, por isso que eu apresento para vocês como a gente lê uma norma, certo? Para que vocês tenham autonomia de conhecer a norma, de buscar a norma, certo? E como ato público, a princípio da administração, a publicidade, tá lá, é público. Você pode consultar. Não precisa comprar, não precisa baixar, não precisa imprimir. Você vai ver isso online ainda mais, certo? Funções da justiça, tá? A gente tem a Constituição Federal, ela também prevê alguns pontos importantes. Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, tá? Primeiro, quem é cada um deles? O Ministério Público, ele vem proteger a sociedade de um modo geral. Em que aspecto? É ele que deve ser acionado quando a gente observa algum crime, certo? De qualquer ordem, tá? Então, teve um assassinato, teve racismo, teve algum aspecto, a gente pensa logo na polícia, tá? De fato, ela pode ser acionada também, tá? Mas quando a gente precisa que a justiça seja assistida quanto aos direitos, né? Então, por exemplo, a falta de assistência no aspecto, por exemplo, uma empresa ela não paga os funcionários de jeito nenhum, sai colaborador, entra colaborador, ela nunca está sendo paga. É o Ministério Público que deve ser acionado, certo? Ele que deve ser acionado, tá? Para entender. Então,
Por quê? Porque ele é desligado? Não, porque o processo legal funciona dessa forma. Ele precisa ser alertado. Opa, certo? Observaram, tá? Estão observando que está tendo isso. Então o Ministério Público vai investigar, certo? E depois ele vai cobrar. E aí isso vai para a justiça, certo? Professor, fui acionado pela justiça, estão dizendo que eu cometi um crime e não cometi, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. E agora? O que acontece comigo? Defensoria Pública, certo? Para isso, é para todo mundo, tá? Todo mundo tem direito a um advogado. O defensor público, ele tá para isso, certo? E até o próprio Estado. O Estado também tem o direito de se defender. Aí é onde entra a advocacia pública, como a AGU, a Advocacia Geral da União. Ela está ali para defender o próprio Estado, certo? Porque ele também é uma pessoa, de certa forma, ele também é uma pessoa que pode, porventura, cometer algum ato, que comete atos públicos. E aí a gente tem, tá? O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, certo? O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, atua, dentre outras funções, na defesa de abusos contra a segurança e saúde do trabalhador, fazendo termos do ajustamento de conduta. Por exemplo, se uma empresa se nega a entregar os EPIs, equipamentos de proteção individual, pode acionar o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, certo? E aí uma auditoria vai ter que ser consultada, enfim, certo? Eles vão entrar dentro de um processo deles. Advocacia Pública, AGU, tá? É o que, ó, serve justamente para o que, ó, para defender o que a própria União. Ela representa a União. E por fim, a Defensoria Pública está aqui, ó, o advogado é indispensável à função da justiça. A Defensoria Pública é essencial ao que? À sociedade, certo? Principalmente quando ela é desassistida. E aí a gente conversou bastante sobre as fontes do direito durante a aula de hoje. Né? Conversamos sobre a fonte primária, que é as próprias leis, a Constituição, a lei, resolução, normas. Mas a gente tem outras normas também, como as jurisprudências, costumes, analogias. Eu vou deixar esses textinhos aqui para vocês acompanharem ou revisarem, estudarem um pouquinho delas. Tá? A nossa aula está chegando ao fim agora e eu vou deixar aqui para vocês na tela, para vocês tirarem um print dos exercícios complementares a essa aula. Exercício 1, exercício 2 e, por fim, exercício 3. Tá? A gente vai fechar a nossa aula de hoje e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tá bom, meus queridos? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até lá. Tchau, tchau.